cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul do nosso país. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre. Gente, hoje nós temos uma novidade aqui no canal. Eu peço a cada um de vocês que a partir de hoje, ao clicar no nosso vídeo para assistir o nosso conteúdo, vai aparecer um anúncio que o YouTube colocou no vídeo. Deixa o anúncio correr aí, gente, é coisa de 1 minuto, 2 minutinhos só. Deixa o anúncio correr, de repente você está com aquela vontade de tomar uma água, está com vontade de ir ao banheiro, né? Tá com aquela preguiça de ir na geladeira pegar alguma coisa para comer. Enfim, aproveita a deixa do anúncio, deixa o anúncio rolando se você não quiser assistir e vai fazer o que você tem que fazer, porque vocês vão me ajudar bastante, tá, gente? Então, assim, quer ajudar o Vascaíno de sempre, quer ajudar o Álvaro Silva? Deixa o anúncio correr aí, depois vocês podem aí dar continuidade no vídeo. Valeu, galera? E já peço a cada um, se inscreva, deixe seu like, ative também o sininho das notificações e compartilhe para mais vascaínos e vascaínas que estejam interessados em saber do dia a dia esportivo do nosso Vascão. Galera, vamos lá direto e reto então. Hoje tem alguns assuntos, não muita coisa, mas alguns assuntos bem importantes para a gente estar abordando no vídeo de hoje. É o seguinte, se tratando do centroavante Diego Costa, né, o atacante aí brasileiro, ele mora em Madrid, na Espanha, estava jogando pela equipe do Wolverhampton na Premier League, na Inglaterra. O contrato dele se encerrou agora há pouco tempo e ele não renovou e atualmente se encontra sem clube. Fato é que o Vasco da Gama já vem há alguns dias negociando com o atleta. E é o seguinte, no dia de hoje, na madrugada de ontem para hoje, saiu a notícia de que além do Vasco, aqui no Brasil, o Grêmio também estaria interessado no atacante. E lembrando que ele não tem proposta somente de times brasileiros, mas também clubes da Premier League ali da Inglaterra também estão interessados em Diego Costa e até mesmo times da Arábia. Só que o atleta ainda está pensando no que ele quer da vida, ele está no momento da vida dele, ao qual ele tem seus 34 anos, uma carreira extremamente vitoriosa, então ele pode escolher aonde ele quer jogar, qual campeonato ele tem vontade de jogar, qual camisa ele tem vontade de vestir. Dentro dessa situação, diante disso tudo, Paulo Brax saiu hoje de manhã, ali no início da tarde, que Paulo Brax deve viajar para a Espanha, né, na próxima terça ou quarta-feira, ou seja, amanhã ou depois de amanhã. Paulo Brax pode estar embarcando então com destino a Madrid para tratar diretamente ali com o empresário e com o próprio jogador sobre a possível vinda, né, possível chegada do centroavante aqui no Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco da Gama. Tem muita polêmica envolvendo essa situação, uma vez que alguns torcedores do Vasco da Gama entendem que Paulo Brax não deve deixar o Rio de Janeiro nesse momento, não deve viajar para a Europa, faltando poucos dias para se encerrar a janela e coisa e tal. Na minha opinião é o seguinte, eu acho que se tem chance de acontecer negócio, já era, não é nem para ele ir, já era para ele ter ido, já era para ter pegado o avião e já ter ido, de canoa, não sei, nadando, já era para ele estar lá na Espanha, já servindo um vinho lá pro Diego Costa, entendeu? Para poder vir, para tentar trazer o centroavante pro nosso Vasco. Fato é, gente, que agora à noite surgiu uma informação bastante importante que pode causar uma reviravolta nessa história, positiva no caso. É o seguinte, Diego Costa agora é oficial, ele já está procurando saber sobre a questão de moradias no Rio de Janeiro, sobre a questão de compra, aluguel de imóveis, toda essa história que envolve aí uma infraestrutura de você mudar de um país para o outro, né? Então vamos torcer para que ele já esteja aí já com passagem comprada aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para jogar com a nossa camisa, né? Para vestir a camisa do Vasco da Gama. A gente está precisando, lembrando aí, né? De reforços de alto calibre para ontem, para anteontem. Então vamos aguardar aí qual vai ser o desfecho dessa situação. Paulo Brax então deve viajar para a Espanha para tentar acertar com o centroavante. Além do Vasco da Gama, o Grêmio de Porto Alegre também estaria aí interessado no atacante, lembrando que eles têm Luizito Soares. Luizito Soares recebeu uma proposta tentadora para ir atuar na equipe de Miami, né? Agora fugiu o nome, a equipe de Miami, a qual Lionel Messi atua, né? Messi é bastante amigo de Luiz Soares, uma vez que eles foram ali, formaram um ataque mágico no Barcelona, o MSN, né? Messi, Soares e Neymar na ocasião. Então eles têm uma amizade muito grande e há rumores de que Soares já estaria já jogando aqui no Grêmio, já de cara feia, já há rumores ali no Grêmio que Luiz Soares está apenas cumprindo o contrato. A vontade dele é mesmo pegar o avião e jogar lá nos Estados Unidos. E a gente vai ter que aí aguardar qual vai ser o desfecho dessa situação. Fato é que o Grêmio, então,
com essa possível saída de Luizito Soares, já estaria preparando aí uma outra contratação de impacto para repor aí a vaga de Luizito, que seria Diego Costa, e o Vasco da Gama seria o clube que está mais avançado nas tratativas, que está mais ali evoluído nas conversações para o atleta vir jogar no Vasco. Porém, uma coisa que estaria pesando um pouco é a questão do momento do clube na tabela e a situação da família dele ter que vir morar com ele no Rio de Janeiro. Eles temem aí a questão de violência, questão também da torcida do Vasco, a pressão, né, o momento que envolve o clube, coisa e tal. O fato é que se o Paulo Brax souber passar o mel na boca do atleta, souber explicar bem explicadinho para a esposa dele, para a família, vão vir morar no Rio de Janeiro sim, vão morar bem, vai ganhar bem, né? Vai viver uma vida de qualidade e ainda pode entregar aí em alto nível para o nosso time dentro de campo. Então vamos aguardar aí o desfecho dessa história. Mudando de assunto, vamos falar agora de Ezequiel Bulaud, ou Balaud, eu não sei bem ao certo a pronúncia, peço até perdão a vocês. Quem souber depois aí pode até dar um alô no amigo. É o seguinte, porque reviravolta, deu uma reviravolta nessa situação, gente. Por que deu essa reviravolta? Porque saiu hoje de que Ezequiel Bulaud estaria muito próximo de acertar com o Boca Juniors da Argentina. Como vocês podem ver, até coloquei uma arte aí na tela. E é o seguinte, os jornais argentinos, os veículos esportivos lá da Argentina estão dando como quase certa a contratação do meia pelo clube argentino, pelo Boca, né, o Boca Juniors. Então, ficou aí, a gente iniciou a tarde pensando assim, agora já era mesmo, não vai vir pro Vasco, o Boca já contratou esses dias o Cavani, né? A gente pensa isso, correto, gente? Só que aí é o seguinte, se vou até colocar para vocês, primeiro eu vou falar, depois eu vou colocar, é o seguinte, saiu hoje, através do canal do Wellington Campos, né, um canal no YouTube, jornalista, para quem não conhece, ele é um jornalista bem conceituado, e através do canal dele ali, em entrevista com um dos seus convidados, foi afirmado de que Ezequiel Bulaud chegaria no Vasco da Gama para vestir a camisa 10 e que as tratativas de negociações estariam avançadas, né? Ele está ali afirmando que, de acordo com a informação que ele recebeu, Ezequiel Bulaud estaria próximo de fechar com o Vasco da Gama, uma vez que os valores a serem pagos pelo jogador aqui no Brasil seriam maiores do que os valores aos quais ele receberia na Argentina, a questão política também do país, toda uma situação que envolve hoje a situação na Argentina e a situação aqui no Brasil. Então isso, entre aspas, facilitaria a chegada do meia aqui no Vasco. Por outro lado, já é uma opinião do Álvaro Silva, uma coisa que atrapalharia bastante é o momento na tabela, uma vez o cara pensa assim, pô, tudo bem, no Boca Juniors eu vou ganhar um pouco menos, tem a situação política lá do país que não vem tão bem, mas a Argentina já não está bem há muitos anos, então assim, não vai mudar muita coisa. E aí o cara pensa, pô, pelo menos lá no Boca, o Boca tá ali no meio de tabela, né, e eu vou ser um cara, vou jogar com o Cavani, né, vou brigar por outro... Vou alçar voos maiores, vamos dizer assim, né? Aí, por outro lado, o cara pensa, pô, mas a camisa do Vasco é uma camisa pesada também, eu vou ganhar melhor, vou morar melhor. Tem uma situação ali, porém, a situação do clube dentro de campo é horrível, o time é a lanterna do campeonato, problemas extra-campo, problemas na parte jurídica, problema na parte administrativa, problema na parte política do clube. Então tem os prós e os contras. Então, dentro disso tudo, tem aí a declaração que o Wellington Campos falou e eu vou colocar para vocês aí tirarem suas próprias conclusões. Bom, deixa eu até aproveitar e falar sobre isso, né? Porque o camisa 10 que o Vasco está para anunciar é o Ezequiel Balaud, o argentino do Feyenoord. Também há uma notícia que o Boca tem interesse, mas o Vasco hoje, viver no Brasil está muito mais fácil do que viver na Argentina. É verdade, então isso conta muito na hora do jogador tomar a decisão, já que ele tem a opção de vir para o Brasil. Né? E o salário que o Vasco vai pagar é um salário melhor do que o oferecido pelo Boca. A informação que me deram que o Ezequiel Balaud vem sim para ser o camisa número 10 do argentino. Então vocês aí acabaram de acompanhar o Wellington Campos, né, dando aí o parecer dele em relação aos reforços, aí, alguns dos reforços do Vasco. E vamos aguardar então para ver que desfecho vai dar essa situação de meia, de camisa 10 aqui do Vasco da Gama. E ainda mais se tratando de Ezequiel Bulaud, um rapaz de 22 anos, argentino, que chegaria aí para vestir a camisa 10 do Vasco da Gama. Se tratando agora de Robert Rojas, né, uma outra situação aí, muita gente estava até dando essa situação aí como já acabada, como que ele não viria jogar no Vasco e coisa e tal. O que acontece é o seguinte, o clube argentino hoje, né, publicou aí através de redes sociais e chegou também aqui no Brasil, o Vasco da Gama também se pronunciou, e os dois clubes já chegaram no acordo, já está sacramentado, já está tudo certo, já o Robert Rojas, entre aspas, já pode dizer que ele é jogador do Vasco da Gama, só falta uma formalidade mesmo na parte burocrática para isso ser concretizado. Álvaro Silva, o que seria isso? Gente, é o seguinte, o Vasco da Gama vai pagar em real. A moeda argentina é dólar.
Então vai haver esse câmbio no momento da transação. E o governo da Argentina atualmente, a economia da Argentina vive um colapso muito grande. Então existe uma burocracia muito grande que demora alguns dias, né, para esse trâmite legal ser resolvido, para assim o dinheiro entrar na Argentina, para o dinheiro ali cair nos cofres do River Plate, e aí sim o atleta viajar para o Brasil já para atuar com a camisa do Vasco da Gama, assinar contrato, etc. E esses valores, para quem se pergunta, mas que valores se ele está vindo por empréstimo? É justamente isso, são valores de garantia. O Vasco da Gama, no caso do River Plate, aguarda o pagamento de 50% referente aos valores do empréstimo de Robert Rojas. Então já está tudo certo mesmo, só faltam ali pequenos detalhes dos trâmites legais para que Robert Rojas efetivamente seja jogador do Vasco da Gama. Vamos aguardar aí, fato é que o Vasco está correndo contra o tempo aí para tentar inscrever o atleta aqui, né, nas competições brasileiras, enfim, para tentar utilizar esse jogador o mais rápido possível, se não for contra o Grêmio no próximo fim de semana, já na outra partida. Fato é que o Vasco já vem aí trocando pneu com o carro andando, e todo minuto, qualquer segundo que se perde é muito precioso, pode atrapalhar bastante lá na frente e pode ajudar bastante lá na frente cada segundo que se ganha também no momento atual que o nosso clube se encontra. Gente, mudando agora de assunto, mas ainda falando de especulações de atletas, né? Mas mudando aí de jogador, vamos falar então de Manuel Lanzini. Aí você pergunta assim, Álvaro Silva, mas já não foi falado que Lanzini não vai vir para o Vasco? Exatamente, já foi falado que o Vasco tinha tirado o pé, o Vasco não ia mais negociar com o Lanzini, coisa e tal. Fato é que ele está sem clube, e por ele estar sem clube, o Vasco, se eu não me engano, acho que tem até o fim de agosto ainda para assinar com atletas que estão sem clube, mesmo após o encerramento da janela. Então por isso que talvez o nome de Lanzini aqui no Vasco tenha dado uma esfriada. Não sei, não, sinceramente, né, só estou trazendo a notícia para vocês. E é o seguinte, quem teria sondado a situação do meia argentino seria aí o Urubu da Gávea. Isso mesmo, gente, o Mulambo, o Flamengo, teria sondado a situação do meia Lanzini, né? E essa fonte aí, né, essa notícia, né, vou dar os créditos aqui para a fonte da notícia, que é o Planeta do Futebol. O Planeta do Futebol, então, informou que o Flamengo teria aí sondado a situação do meia Lanzini, que é um atleta muito especulado aqui no Vasco, né? Já se tornou uma novela, né, essa situação de camisa 10, ainda mais quando se trata de Lanzini, a possível chegada dele no nosso Cruz Maltino. Então, é isso aí. Tem mais um jogador sendo especulado no nosso clube. O nome desse atleta é Alfredo Morelos, né? Ele que é centroavante, atacante de ofício, é colombiano, tem 27 anos de idade, tem 1,77 m de altura, atuou no Independiente Medellín, estava por último jogando na Escócia, no Rangers, né? Para quem não sabe, o Rangers na Escócia é um clube de massa, é um clube ali gigante da Escócia, e teve passagens aí pela seleção colombiana em 2018 e atualmente se encontra sem clube. É um jogador aí que bate com as duas pernas, é bem versátil, coisa e tal. Não é isso tudo, uma vez que a gente pode até alegar que ele está sem clube, mas aí, se a gente for usar o mesmo critério, Diego Costa e Lanzini também estão sem clube. Então isso pode dizer alguma coisa, ao mesmo tempo pode não dizer. Fato é que a gente precisa de jogadores para as posições tanto de meia atacante quanto para a posição de centroavante. Então o Vasco passou aí a ventilar, passou a ser especulado aqui nos corredores de São Januário o nome de Alfredo Morelos, o centroavante colombiano de 27 anos. Vamos aguardar, ele que está sem clube, já falei para vocês. Vamos aguardar então se o Vasco vai fazer uma investida pelo atleta, se ele tem interesse em vir jogar no futebol brasileiro, se é jogador realmente para vestir a nossa camisa ou não. Vamos saber isso aí nos próximos dias, no desenrolar dessa história. Agora, para a gente estar mudando de tópico aqui no vídeo de hoje, vamos falar da nossa colina histórica, vamos falar de São Januário, nosso caldeirão. É o seguinte, o Vasco entrou hoje, na tarde de hoje, no caso de ontem, né, já passou de meia-noite, né? O Vasco entrou na tarde de ontem com uma petição juntamente ao TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E é o seguinte, o Vasco conseguiu uma liminar através do STJD, né, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então é o seguinte, o Vasco poderia aí, mandar os seus jogos em São Januário com portões fechados. Aí o Vasco conseguiu esse adendo, conseguiu essa autorização junto ao STJD para vender ingressos apenas para mulheres e crianças e portadores de deficiências, mas lógico, uma capacidade reduzida, não carga máxima, obviamente. Mas o TJRJ, por sua vez, proíbe essa atitude, não deixa então, uma vez que a punição ainda consta ali no TJRJ, proíbe que o Vasco da Gama comercialize esses ingressos aí para a partida entre Vasco da Gama e Grêmio.
E o Vasco entrou com um pedido hoje para tentar aí mudar essa situação através de uma petição para quem sabe aí ver se consegue na partida de domingo contra o Grêmio colocar aí mulheres, crianças e portadores de deficiências dentro do estádio para assistir a partida pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar aí. A gente sabe que o Vasco tem vários defeitos, N defeitos e dificuldades aí, né? Não preciso nem começar a enumerar, mas a gente sabe também que se tem um lado positivo da atual gestão do nosso clube é o departamento jurídico. O jurídico deles consegue fazer coisas extraordinárias, só tira até mesmo água, leite de pedra, né? Eles fazem aí quase o impossível. Então vamos aguardar para ver se o nosso jurídico vai conseguir aí reverter essa situação juntamente ao TJRJ. E ainda se tratando da nossa colina histórica de São Januário, o nosso estádio que vem passando por reparos, né, depois de muita crítica da torcida, da mídia nacional e até mesmo mundial, né, essa notícia correu o mundo afora aí, São Januário estaria jogado às traças, né, estaria precisando de seríssimos reparos estruturais, enfim, não só mesmo reparos estéticos, mas reparos estruturais mesmo. E acontece que na semana passada começaram esses reparos, começaram a ser feita uma série de reparos ali em São Januário, começaram a lixar as arquibancadas, né, um processo novo de pintura, como vocês podem olhar aí, né, nas imagens as quais eu estou colocando na tela, né, começaram a pintar novamente aí as arquibancadas, lixaram, deram massa, o telão já foi trocado alguns meses atrás. Tem ali os reparos do banheiro que a gente precisa ficar de olho, fiscalizar para esses reparos serem feitos, mas fato é que a gente tem que também dar os créditos aqui, que a gente reclama quando tem que reclamar, mas a gente tem que dar os créditos também na hora de agradecer, e os créditos ficam aí para a atual gestão do Vasco. Infelizmente, eu não sou fã deles, mas a gente tem que falar que pelo menos isso aí a 777 Partners está fazendo aí, que é dar um banho de tinta na nossa colina histórica, que é um mínimo, né? Agora vamos pedir para quem sabe eles reformem os banheiros aí e deem uma melhorada também na questão da acessibilidade do nosso estádio, que, diga-se de passagem, está bem abandonado, retiraram até as bandeiras da fachada histórica do nosso estádio e as luzes hoje estavam todas apagadas. Então isso é uma vergonha, né? Eu prefiro pensar que as bandeiras não estão lá por um motivo bom, né? De repente estão fazendo bandeiras novas, de repente estão consertando alguma coisa para depois colocar novo lá. Eu prefiro pensar por isso do que imaginar outras coisas, que a gente começar a imaginar outras coisas, a teoria da conspiração vai longe quando se trata de 777 Partners e a atual gestão do nosso clube. A teoria da conspiração daria lives aí para 6, 7 horas aí brincando facilmente. Mas então é isso que eu tenho para falar de São Januário, já aí passando por reparos. Mudando de assunto agora, vamos falar então de Gabriel Peck, nosso cria da base, nosso camisa 11, né? Ele que é carinhosamente, pela garotada, pela criançada ali, pelos torcedores, né? Conhecido como Lionel Peck, né? Uma brincadeira feita no início da temporada, mas fato é que eu vou até colocar os números do nosso atacante na tela para vocês verem, né? Segundo o SofaScore, ele é o atleta do Vasco da Gama que tem maiores notas dentro de todo o elenco, maior assertividade em dribles, maior assertividade em finalizações, é o atleta que mais tem gol, porque era o Pedro Raul saiu, atualmente é o Gabriel Peck, e Gabriel Peck foi o primeiro jogador do Vasco da Gama a marcar um gol na Arena Itaquera, isso mesmo, lá no estádio do Corinthians, o Vasco da Gama ainda não havia convertido nenhum gol desde que o estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo de 2014, né? Então, Gabriel Peck quebrou esse tabu, né? Balançou as redes uma vezinha pelo menos lá na Arena Itaquera pelo Vasco da Gama e é o melhor jogador na temporada aí no ataque do Vasco da Gama, né? Eu até falei dele ontem aqui que se a gente pegar todos os jogadores do atual elenco, o único que salva ali do sistema ofensivo, do sistema de ataque é o Gabriel Peck, que é o único que vem conseguindo entregar alguma coisa mesmo diante das dificuldades do próprio elenco do Vasco e das próprias dificuldades, que ele também é um garoto, ele também oscila, ele é ser humano, ele tem momentos que ele erra também, mas ele é o único que vem conseguindo se destacar. Então eu quero deixar aqui meus parabéns para Gabriel Peck. Eu sei que a fase do Vasco não é boa, a fase do atual momento do elenco, do grupo é muito ruim dentro e fora das quatro linhas, mas eu quero ressaltar que Gabriel Peck continue com esse trabalho, continue se esforçando, porque na hora certa, Papai do Céu vai honrar você, viu, Gabriel Peck? Na hora certa o Vasco vai estar com o time encaixado, você vai estar voando e você vai conseguir aí fazer seu nome, jogar bola e dar muita alegria para nós torcedores e torcedores do Vasco, seja com a nossa camisa ou vestindo a camisa de outros clubes mundo afora. Eu acredito no seu futebol, viu? Então fica aqui o recado do Vascaíno desde sempre. Agora, para a gente estar mudando de assunto aí e estar encerrando o vídeo de hoje, foi anunciado oficialmente pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia o atacante Eginaldo, ele que
foi comprado aqui, né, para o Vasco da Gama já ali com seus quase 20 anos para atuar na base, subiu muito rápido para o profissional, né, jogou a Série B do ano passado pelo Vasco da Gama, jogou 32 partidas, se eu não me engano, marcou 3 gols. Muita gente fala mal dele, alguns falam bem. Fato é que o Vasco da Gama conseguiu efetuar uma ótima venda pelo atleta. Essa venda foi oficializada no dia de hoje pelo Clube Carioca. E ele também já foi aí oficializado lá, apresentado no Shakhtar Donetsk. Ele deixou até um vídeo aí se despedindo, ele colocou esse vídeo no seu Instagram, se despedindo, agradecendo a torcida do Vascão. E ele aí agradecendo a todos nós torcedores aí e agradecendo pelo clube também, pelo momento ao qual ele passou pelo Vasco da Gama e vestiu a nossa camisa. Aguinaldo, boa sorte na sua carreira, que Papai do Céu te abençoe e te ilumine, e que se algum dia você voltar para o nosso Vascão, tomara que o nosso Vasco esteja em outra fase muito melhor do que a gente se encontra agora, e tomara que você também esteja num momento mágico da sua carreira, para você trazer bastante alegria para a gente ainda no futuro, quem sabe. Valeu? Então é isso que eu tenho para falar para todos vocês no dia de hoje. Se eu tiver mais novidades eu broto, porque comigo é assim: enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!